Neste dia eu gostaria de trazer uma mensagem a respeito de um episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, que até hoje é algo misterioso que as pessoas procuram compreender, mas às vezes não compreendem bem, não compreendem completamente. É a respeito da questão do espinho na carne, que Paulo disse que foi posto nele, na sua carne. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o que era esse espinho na carne de Paulo, o porquê que isso aconteceu com ele, porquê que Deus não tirou esse espinho da carne dele, qual era o propósito de Deus nisso tudo e como isso se aplica para a nossa vida, porque há um ensinamento maravilhoso de Deus para nós também, através desse acontecimento com Paulo, através disso tudo que Paulo passou. Deus nos traz também um grande ensinamento. E é sobre isso que eu gostaria que a gente refletisse em nome de Jesus. Se você tiver uma Bíblia, me acompanhe em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: "E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne." Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, que esse espinho na carne foi posto em Paulo, por quê? Para que ele não se engrandecesse, não se ensoberbecesse, não ficasse orgulhoso, por causa da grandeza das revelações. Que revelações são essas? Paulo tinha acabado de falar que ele tinha, há 14 anos, antes dele escrever esse relato, ele tinha ido ao terceiro céu e tinha ouvido palavras inefáveis, como ele mesmo relatou, que ele foi arrebatado ao paraíso, que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ouviu palavras que não podia dizer para ninguém. Então ele teve ali uma revelação maravilhosa de Deus, uma experiência com Deus grande, que talvez pouquíssimas pessoas tiveram, se é que mais alguém teve uma experiência como essa de Paulo, de ir até o paraíso. Então, Paulo teve uma revelação enorme da glória de Deus, da majestade de Deus, das coisas de Deus. Então veja como Deus agiu na vida dele. Deus sabia que isso poderia trazer soberba ao coração de Paulo. Ele poderia começar a achar que ele era superior, que ele era um homem melhor. E por isso Deus o levou a ter uma experiência dessa, que mais ninguém tinha. Então, para que ele não ficasse orgulhoso, Deus permitiu que fosse posto um espinho na carne dele. Deus, como diz aqui, foi-me posto um espinho na carne. Ele não diz que foi Deus que colocou o espinho na carne dele. Ele diz que foi-me posto. Deus, na verdade, permitiu que fosse posto um espinho na carne de Paulo. Nós vamos já compreender um pouco melhor isso, mas primeiro deixa eu falar o seguinte, sobre esse espinho na carne especificamente. O que seria isso? Porque Paulo, ele usou uma linguagem aqui figurada, ele não falou diretamente a respeito do que ele estava passando. Mas nós podemos compreender um pouco do que se trata esse espinho na carne. Embora não dê para a gente ter uma certeza absoluta a respeito do que é. Isso é uma coisa que vem sendo debatida há séculos e nunca ninguém conseguiu comprovar totalmente o que era esse espinho na carne. E a verdade é que é impossível de dizer com certeza o que era esse espinho na carne de Paulo, porque ele não diz aqui. O máximo que a gente pode fazer é conjecturar, fazer especulações a respeito do que seja. Então, quando ele fala espinho, claramente se refere a algo que o atormentava, a algo que o machucava,
que o fazia sofrer, que o levava a uma situação desconfortável. Imagine, por exemplo, alguém que está com uma farpa de madeira enfiada na pele, aquilo ali incomoda, dói, fica machucando. Então esse era o sentido de espinho, era algo que estava trazendo um incômodo a Paulo, estava o machucando muito, estava o levando a sofrer constantemente, um incômodo. E ele diz aqui algo interessante também, um espinho na carne. Algumas pessoas pensam que quando ele fala na carne, ele está se referindo aqui à sua natureza pecaminosa, talvez se referindo a algum pecado que ele não conseguia vencer, a alguma coisa que o escravizava, que o levava a cair, a pecar contra Deus. Mas eu acho isso muito mesmo pouco provável, porque Paulo mesmo ensinou lá em Romanos capítulo 6, que aquele que está em Cristo anda no Espírito. Do capítulo 6 até o 8 ele explica isso, que aquele que está em Cristo anda no Espírito, que ele venceu a carne, que ele não anda na carne, não vive na escravidão do pecado, mas vive uma vida de libertação. Então na carne aqui eu não creio que se refira à sua natureza pecaminosa. O outro sentido de carne seria corpo, o corpo físico. Eu acho muito mais provável que Paulo esteja se referindo a uma aflição no seu corpo físico, que o levava a sofrer. Pode muito bem ser uma enfermidade, eu acho muito provável ser uma enfermidade. Paulo lá em Gálatas fala que ele, quando chegou para pregar o evangelho na Galácia, ele estava com enfermidade, que aquilo era uma enfermidade que causava até uma certa repulsa nas pessoas. Ele dá a entender que era até uma enfermidade nos olhos, porque ele atesta que a igreja, se possível, daria os próprios olhos para ele. Mas isso tudo é especulação. Não dá para a gente afirmar com certeza que Paulo tinha uma enfermidade crônica e que estava atormentando a sua vida. Mas há uma possibilidade grande de ser algo nesse sentido, já que era um espinho, uma aflição no seu corpo, na sua carne, algo que estava lhe trazendo grande sofrimento físico, angústia. Então, mas isso não é o que interessa mais. O que interessa mais é o porquê disso e o propósito disso na vida de Paulo. Nós vemos que a primeira coisa foi para que ele não se ensoberbecesse. Nós vemos aí um propósito de Deus na vida do seu filho. Por meio de um sofrimento, Deus estava abençoando Paulo, evitando que Paulo caísse num pecado, evitando que Paulo se afastasse de Deus. Veja que Deus usa um sofrimento, uma tribulação, para poder trazer Paulo para mais perto dele, para que Paulo não se desviasse dele. Às vezes, quando nós estamos passando um sofrimento, as pessoas costumam blasfemar de Deus, costumam perder a fé, costumam se afastar de Deus, falar coisas contra Deus, achar que Deus não as ama mais, que Deus não se importa com elas, quando, na verdade, o motivo de Deus permitir essas coisas na nossa vida é para o nosso bem. Pode parecer mal quando a gente olha o sofrimento, é mal aos nossos olhos. Mas Deus, ele nos ama. E a palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive todo o sofrimento que a gente passa. Deus permite para que aquilo coopere para o nosso bem. Então, de alguma maneira, aquilo vai servir para abençoar a nossa vida, para nos fazer crescer, para nos levar para mais perto de Deus. Era isso que estava acontecendo na vida de Paulo aqui. E Paulo compreendeu isso. E ele diz mais que era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás, ou seja, foi algo enviado da parte de Satanás. Paulo mostra claramente aqui que foi o diabo, Satanás, que colocou, enviou esse espinho para ele. Foi algo que Deus permitiu que acontecesse, mas não foi Deus que colocou.
Deus ele não provoca o mal diretamente. Deus ele não é responsável pelo mal. Mas Deus às vezes permite, até mesmo como aconteceu aqui, que o diabo envie um mensageiro, envie algo. Aqui ele colocou uma tribulação sobre Paulo. O diabo colocou para que Paulo sofresse. Só que Deus permitiu aquilo com o propósito de abençoar a vida de Paulo. Satanás tinha o intuito de destruir Paulo. Se era um mensageiro de Satanás, o intuito era destruir Paulo. Mas Deus permitiu aquilo e usou aquilo para o bem de Paulo, para abençoar a vida de Paulo, a fim de que ele não se exaltasse, como Paulo mesmo reconheceu aqui. Aí o versículo 8 diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja só que interessante isso aqui. Paulo diz que pediu 3 vezes ao Senhor para que tirasse aquele espinho dele, tirasse aquele sofrimento. Mas qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui nos traz um ensinamento grande. Se Paulo fosse como os evangélicos neopentecostais são, na sua maioria, adeptos da teologia da prosperidade, da confissão positiva, Paulo nunca teria agido dessa maneira aqui. Ele não teria chegado para Jesus, porque o Senhor aqui está se referindo a Jesus. Paulo orou a Jesus. É até uma prova da divindade de Cristo, porque Paulo orou ao Senhor. O Senhor é Jesus, como comumente Paulo se refere a Jesus como Senhor. Então é uma prova de que Jesus é Deus, porque senão ele não poderia ouvir orações, nem responder orações. Só quem pode fazer isso é Deus, que está onipresente em todo canto, ouvindo as orações das pessoas que temem ao seu nome. Então, Paulo pediu 3 vezes. Veja que Paulo pediu. Paulo suplicou, ele se colocou em submissão ao Senhor, pedindo que o Senhor afastasse aquele mensageiro de Satanás dele. Se Paulo, como eu disse, fosse como a grande maioria dos evangélicos não pentecostais, e até alguns pentecostais e reformados também são assim, Paulo teria orado dessa maneira: Senhor, eu decreto que isso aqui saia da minha vida. Eu determino a retirada desse espinho da minha carne, que esse mensageiro de Satanás caia por terra. Isso aqui está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito esse espinho na minha carne. Eu decreto a falência de toda a obra de Satanás. Eu decreto a sua derrota. Eu determino que ele saia da minha vida agora. Ele teria feito assim, como muitos evangélicos oram por aí, quando estão passando uma tribulação. Mas Paulo não orou dessa maneira. Por quê? Porque Paulo era humilde, ele reconhecia o senhorio de Cristo. Ele não tinha ousadia de dar ordem para alguma coisa, de determinar algo que Deus não estava mandando. Ele entendeu que aquilo ali era a permissão de Deus. E ele suplica ao Senhor que tire. Ou seja, ele se coloca em submissão a Jesus, pedindo pela misericórdia do Senhor que fosse feito conforme a sua vontade. Paulo não chega determinando, profetizando, declarando nada. Ele, mesmo sendo um mensageiro de Satanás, ele poderia, por uma lógica, repreender aquele demônio, aquele mensageiro do diabo. Mas por que Paulo não agiu assim? Porque Paulo, ele sabia que havia uma possibilidade daquilo estar sendo permitido pelo Senhor com algum propósito. O que depois foi revelado para ele, pelo próprio Jesus, que tinha um propósito naquilo. Então Paulo foi sábio em não determinar, em não declarar nada, em não sair
já determinando como é que ele queria que fossem as coisas. Porque poderia ser uma vontade do Senhor, como realmente era. O Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, eu não vou tirar, foi o que Jesus respondeu, eu não vou tirar o espinho da sua carne. É propósito meu na sua vida. Basta a minha graça, basta o meu favor, a manifestação da minha presença, as minhas bênçãos que eu já te dei na sua vida. Basta isso. Esse espinho é necessário. Eu não vou tirar isso de você. O melhor para você é isso, embora não pareça. Por quê? Porque o poder dele, de Jesus, iria se aperfeiçoar na vida de Paulo através daquela fraqueza. Através daquela fraqueza. Então, diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Paulo se gloriava nas fraquezas. Ele entendeu o propósito de Deus na vida dele e ele se gloriava nas fraquezas. Ou seja, ele se alegrava naquilo, tinha prazer naquilo, ele se sentia orgulhoso, em certo sentido, por ter aquilo na sua vida, se sentia satisfeito, com a sua alma aquietada em Deus, descansando em Deus, na certeza de que aquilo era o melhor para ele. Então, quando ele diz, me gloriarei nas fraquezas, significa o quê? Eu aceitarei de bom grado, me alegrarei, terei prazer nessas coisas que me enfraquecem. E por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele entendeu que o poder de Cristo estava se manifestando na vida dele através daquela fraqueza na sua carne. Veja que coisa maravilhosa. Por causa daquela limitação, por causa daquela tribulação, por causa daquele problema, o poder de Cristo estava se manifestando na vida dele. Então ele entendeu que um bem estava sendo causado a ele, porque o poder de Deus estava agindo na vida dele. Em que sentido? O poder de Deus vinha sobre ele para lhe trazer força, para lhe fazer crescer, para lhe fazer amadurecer, para lhe levar a conhecer mais a Deus, para lhe levar a andar em humildade, para livrar ele da soberba, para fazer Paulo continuar andando como um cristão de verdade, apegado a Cristo. E como Paulo estava se sentindo fraco, ele permanecia humilde. E aí a força de Deus se manifestava na vida dele e ele dava glória a Deus, porque ele percebia que tudo que ele era no Senhor, por causa da força de Cristo nele, do poder de Cristo agindo na vida dele. Então ele dava toda a glória a Cristo por causa do poder de Cristo manifestado na vida dele. Então veja que a fraqueza tinha um propósito bom, um propósito divino, de levar Paulo a crescer, a conhecer mais o Senhor, a depender do poder de Deus na vida dele, a ver a força de Deus manifestada na vida dele. E isso acabava sendo algo maravilhoso para Paulo. Por isso que ele se gloriava nas fraquezas. No versículo 10 ele fecha a questão dizendo assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja que coisa interessante. Parece coisa de louco. Como que alguém pode dizer assim: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? Como que alguém vai sentir prazer nessas coisas? São coisas que em si mesmas são ruins. Como é que alguém vai sentir prazer nisso? Mas Paulo sentia prazer nessas coisas. Não por causa delas, porque elas eram coisas ruins em si mesmas. Essas dificuldades todas trazem um sofrimento, trazem dor, trazem tristeza realmente na vida da pessoa que passa. Mas Paulo estava olhando além. Paulo tinha os seus olhos em Cristo, no propósito de Cristo na vida dele. Então por que Paulo tinha prazer nessas coisas? Porque ele percebia que através dessas coisas Jesus estava o abençoando, Jesus estava trabalhando na sua vida, estava fazendo ele crescer.
enquanto ele se sentia fraco, debilitado, carente por causa desses sofrimentos, ele ficava quebrantado, humilde, se sentia fraco, limitado, mas ele via através dessas limitações o poder de Deus se manifestando na vida dele para sustentá-lo, para ajudá-lo, para fazê-lo crescer, apesar de todas essas coisas. Então a força de Deus se manifestava nele quando ele estava fraco. Por isso que ele diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, porque quando eu estou fraco, quando eu vejo que eu não sou ninguém, que eu sou limitado, que eu tenho problemas, que eu tenho lutas, tristezas, dores, fraquezas, então o poder de Deus vem sobre mim, me fortalece, e aí eu dou glória a Deus. Aí eu vejo que a força que eu tenho é de Deus, é Deus que me sustenta, é Deus que me ajuda, e aí eu continuo percebendo que eu não sou nada. Mas Cristo na minha vida me faz forte, me fortalece, me sustenta e me ajuda a caminhar. Então veja que propósito maravilhoso aquele espinho na carne e as tribulações tinham na vida de Paulo. Era algo que era ruim em si mesmo, mas que tinha um propósito divino por trás de fazer Paulo crescer. Então, meu irmão, como que isso se aplica na nossa vida? Quando você estiver sofrendo, angustiado, padecendo dores, tristezas, sendo atacado até mesmo por Satanás, pela permissão de Deus, entenda que Deus está permitindo todas essas coisas na sua vida para o teu bem, porque Deus nunca visa o nosso mal. Deus está visando o teu bem. Deus está querendo te fazer crescer. Deus está querendo que você ande dependente dEle, quebrantado, reconhecendo o poder dEle na sua vida. Deus está te levando além, está te levando a ter mais fé, a crescer espiritualmente, a ser mais maduro, a ser forte em Cristo. Deus está te capacitando para a obra dEle. Deus está moldando o teu caráter. Deus está trabalhando no teu coração, está te fazendo mais forte, mais amadurecido, te preparando para o ministério que Ele tem na sua vida, te preparando para abençoar outras pessoas, te fazendo um cristão forte, maduro em Cristo. Tudo isso é um meio de Deus trabalhar na nossa vida, de nos fazer crescer, de nos levar além, de nos levar a conhecê-lo mais e ser fortalecido nele. Então veja tudo isso como uma bênção de Deus para a sua vida. E glorifique a Deus mesmo no meio das tribulações e das lutas. E como Paulo, quando Deus decidir não tirar de você o sofrimento, por mais que você clame, não blasfeme de Deus, não murmure de Deus, não perca a fé. Pelo contrário, procure como Paulo compreender o propósito de Deus por trás daquela tribulação na sua vida. E você vai ver que Deus está permitindo aquilo para o teu bem. No final você vai dar glória a Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida, pelo que Ele vai fazer através de você. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a compreender os seus mistérios na nossa vida, a compreender o seu agir maravilhoso em nós, que é sempre para o nosso bem, sempre para o nosso bem. Como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus só tem propósitos bons para a nossa vida. Qualquer coisa ruim que Ele permite vir a acontecer na nossa vida, é porque Deus quer usar aquilo para o nosso bem. Então procure ver qual é o bem que Deus está querendo produzir em você através daquilo. Aprenda as lições necessárias, veja como uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento na fé e de ver o poder de Deus manifestado na sua vida. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Dê uma curtida para ajudar a impulsionar o canal, para que essas mensagens possam alcançar mais pessoas, elas sejam abençoadas por Deus também. Faça um comentário. Se você quiser, se inscreva no meu canal Evangelho de Jesus, para que você possa ver quando uma mensagem for publicada. Toda semana eu estou publicando uma, graças a Deus. Então, se você quiser, contribua para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.